Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção, que toda quarta-feira nós estamos aqui gravando especialmente para você que nos escuta aqui pela internet, por essa rede maravilhosa, onde a gente pode falar sobre Bahá'u'lláh através de nossas canções, de nossas poesias. Nós temos um apoio aqui na nossa gravação dos nossos amigos que aqui se fazem presentes com seus comentários, enfim, com sua sabedoria, para aprendermos juntos. E a cada quarta-feira é uma festa por várias razões. E uma delas é pelo fato de eu ter como co-apresentador deste programa o querido Max Willer, e que hoje teremos nós estamos esperando, talvez chegue, né? A nossa querida Bia Rangel, que talvez atrase um pouco, mas quem sabe ela chega, né? E aqui eu quero lhe dar de público meus parabéns à querida Bia, que está de aniversário. Deus te abençoe. E aí, nessa abertura, eu chamo o meu querido Max Willi para a gente dar continuidade à nossa alma da canção, com músicas, poesias e palavras sagradas. Boa noite, querido Max. Boa noite, querido Léo. Boa noite, queridos amigos. Sempre é uma alegria, né? Nas quartas-feiras a gente espera ansiosamente para realizar esse nosso programa semanal, sempre cheio de muito amor, muita espiritualidade, muita alegria, canções, poesias e conversas significativas que a gente promove no nosso programa. A gente começa sempre com uma pequena parte devocional, onde nós nos conectamos com o transcendente, com o Altíssimo, com o Deus, com o universo, não importa o nome que a gente dê, mas aquele que nos criou e nos sustenta nesse mundo, tanto física quanto espiritualmente, né? Então o Léo vai fazer uma canção entoada, uma oração entoada, depois eu vou ler uma oração, depois nós vamos intercalando músicas, conversas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação, um tema muito interessante e importante, né? Nos nossos dias, principalmente, onde a falta de está muito presente, né? A gente vê o tempo todo como faz falta uma verdadeira educação para a humanidade. Então, Léo, contigo a oração, querido. Do testemunho, ó meu Deus, de que tu me criaste. Do testemunho, ó meu Deus, de que tu me criaste, pra te conhecer e adorar, pra te conhecer e adorar. Confesso neste momento a minha incapacidade e o teu poder. Minha pobreza e a tua riqueza. Minha pobreza e a tua riqueza. Não há outro Deus além de ti. O amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Senhor,
Lastimáveis somos nós. Concede-nos o teu favor. Somos pobres, dá-nos uma fração do oceano da tua riqueza. Satisfaze as nossas necessidades e livra-nos da humilhação através da tua glória. As aves do céu, como os animais do campo, recebem de ti o seu sustento diário, e todos os seres são objeto dos teus cuidados e da tua mercê. Não prive este frágil ser humano da tua graça maravilhosa, e através do teu poder, fortalece com a tua generosidade esta alma desfalecida. Dá-nos nosso pão de cada dia e concede o teu acréscimo nas coisas necessárias à vida, para que dependamos só de ti, comunguemos inteiramente contigo, prossigamos no teu caminho e declaremos os teus mistérios. És o Todo-Poderoso, o Deus de amor, és quem provê a toda a humanidade. Muito bem. Quem sabe o Léo pode começar com uma canção com alma aí pra gente. Pois não. Hoje, como o querido Max já adiantou, nosso tema semanal, nosso tema é a educação. E gostaria só de frisar, antes da canção, que nós conhecemos, aliás, o Todo-Poderoso, ele nos envia periodicamente os educadores divinos, né? E hoje, mais que nunca, a gente está nessa posição de aprendiz, porque o mais recente educador divino apareceu, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh, como revelou, dentre outras escrituras, né, outros tipos, né, de outros assuntos específicos, né, revelou que a educação é um dos principais, por assim dizer, né? Por que não dizer o principal? Mas eu não tenho essa certeza, depois o querido Max pode me ajudar nessa diferenciação. Entretanto, ele diz que a mulher é a primeira educadora, aliás, a mãe é a primeira educadora, não é? Ou a mulher, eu notei também aqui, me veio a dúvida se é a mulher diretamente ele fala ou a mãe. De toda maneira, ele diz que este ser abençoado, que é a mulher, é a primeira educadora, que dela vem uma criança que vai gerar uma outra, maravilhoso. Então, a gente fica assim numa posição muito de gratidão, né? Em relação à nossa mãe, à nossa filha, não é? Todas aquelas mulheres maravilhosas que passam na vida da gente. Então, a essas mulheres, mães, filhas, tias, avós, enfim, todas elas, eu dedico esta canção, que é um trecho das Escrituras Sagradas de Bahá'u'lláh, onde ele diz que nós temos o dever de transmitir seus ensinamentos. Nós, seres humanos, que reconhecemos sua manifestação, reconhecemos que Bahá'u'lláh é a mais recente revelação divina, é o mais recente educador divino, né? Dentre outros que vieram, que a gente pode falar aqui sobre eles. Então, o que é que ele diz em dos trechos sagrados de sua revelação? Está aqui nesta poesia, nesta canção revelada por ele. Aliás, a poesia não é uma poesia exatamente, mas um trecho dos escritos sagrados de Bahá'u'lláh, onde ele diz que nós temos o dever de ensinar a causa de Deus. E espero que vocês gostem. A pena do Altíssimo decretou e impôs a cada um a obrigação de ensinar esta causa. Deus inspirará
sem nenhuma dúvida, a qualquer um que de tudo se desprenda, salvo dele. E fará que as águas puras da sabedoria e das palavras sagradas jorrem e fluam copiosamente do seu coração. A pena do Altíssimo decretou e impôs a cada um a obrigação de ensinar esta causa. Deus inspirará, sem nenhuma dúvida, a qualquer um que de tudo se desprenda, salvo dele. E fará que as águas puras da sabedoria e das palavras sagradas jorrem e fluam copiosamente do seu coração. Muito bom, Léo. Linda a canção. Realmente não me canso de ouvir tua voz, né? Que é maravilhosa. Adoro, só tenho fã. Sempre. Gratidão, querido. Eu vou cantar uma canção também, não tem ninguém chegando. É uma canção que talvez você conheça, Léo. É uma canção bem antiga. E quem fez essa canção foi o Gabriel Marques, lá da Bahia, que você talvez deve conhecer, né? Marido de Éter. Certo dia eu acordei de um inverno sono e te encontrei na primavera, jardim da vida, despertado por melodias de luz e paz, contemplando-lhe das vidas canções de amor. Alabapá, alabapá, bahaulaba, alabapá, alabapá, bahaulaba, e entreguei em tuas mãos meu coração, e eu cantei uma canção em teu louvor. E eu cantei de tua vida e tua dor, e eu morri para viver em ti, amor. Alabapá, alabapá, bahaulaba, alabapá, alabapá, bahaulaba, e naveguei em tua luz e mergulhei em teu amor e descobri teu grande ser, e eu morri e me consumi na fonte de luz da criação. Alabapá, alabapá, e naveguei em tua luz e mergulhei em teu amor e descobri teu grande ser, e eu morri
consumir na fonte de luz da criação. Alauapá, alauapá, Lindo, Max, muito lindo. Max, querido, eu queria pedir a palavra para dizer para ti que esta canção vem de encontro ao nosso tema. É como se ela recebesse, quando a gente vai entrando num lugar sagrado, parece uma porção de anjos recebendo a gente, porque nós fomos educados na nossa vida terrena, e aí, quando a gente aparece diante dos anjos, eles estão recebendo a gente com essa canção. E aí me lembro que você, uma certa ocasião, disse que esta, né, é uma das pequenas e poderosas orações, Allah. Então, para os amigos que não conhecem a fé Bahá'í, ou que conhecem pouco, ou pelo menos que saibam, né, que esta oração, né, aliás, esta frase, Allah é uma oração. Então, em nome da educação na oração, gostaria que você, por favor, falasse um pouco sobre essa frase, Allah, o que significa, qual é a importância dela e por que os Baha'is utilizam com tanta frequência. Bom, Léo, querido, Allah significa Deus é mais glorioso e é uma invocação que a gente faz, né? Uma pequena oração. A maioria dos Baha'is, de vez em quando, antes de dormir, estão conversando, enfim, sempre citam essa invocação de Allah. Às vezes, quando os Baha'is se encontram também, ao se cumprimentarem, falam Allah. E isso é uma coisa relativamente comum em algumas religiões, de terem um cumprimento saudando os amigos com a lembrança de Deus. Isso tem no budismo, tem no hinduísmo, tem no islamismo, tem também forte no judaísmo, né, que falam shalom sempre que se encontram. Então, nós usamos o Allah, os muçulmanos usam Allahu Akbar, que é uma outra saudação. Mas, enfim. E Baha'u'lláh recomendou, né, e deixou essa prescrição, né, como um médico prescreve o remédio, que a gente fizesse em algum momento do dia, falasse 95 vezes Allahu Akbar como um alimento para a nossa alma. É muito interessante a força mística, né, que há nessa pequena palavra, né, que pode chamar uma palavra só em árabe, Allahu Akbar. Bom, eu quero compartilhar com os amigos um texto de Baha'u'lláh sobre educação, e a gente pode explorar um pouquinho esse texto, que está numa epístola que Baha'u'lláh escreve, e diz: considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum proveito. Então vejam que nós devemos considerar o homem como uma mina rica em joias. E como é que é uma mina? A mina é um lugar onde a gente cava para encontrar algo muito precioso. Uma mina de ouro, uma mina de diamantes, uma mina de esmeraldas, enfim, de qualquer pedra preciosa, qualquer metal precioso, ele tem que ser buscado, tem que ser cavado, né? A gente tem que cavar para encontrar essa joia preciosa. E quando nós a encontramos, né, nós encontramos um diamante bruto, por exemplo, é uma pedra cinza e, a princípio, não tem, aos olhos de quem
está encontrando essa pedra, e até mesmo falando em mercado, né, não teria muito valor uma pedra bruta. Então, Baha'u'lláh fala que o homem deve ser visto como uma mina rica em joias. Então, essas virtudes todas que nós devemos demonstrar na nossa vida estão como essas pedras preciosas que devem ser buscadas, devem ser... Chegou alguém, eu tive que dar uma interrompidinha. Então, amigos, Baha'u'lláh não disse que o homem é como uma loja de joias, uma joalheria, né? Que você vai lá e as joias estão prontas, né? Uma mina rica em joias de inestimável valor e devem passar por um processo que ele fala: a educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros, né? Revelar o seu valor. Então, chegou mais uma amiga, Léa, querida, Jurema Araújo, Léa também chegou. Bem-vindos, queridos. Nós estamos falando um pouquinho sobre educação. Eu li um texto de Baha'u'lláh que fala que devemos considerar o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor, e a educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum proveito. Então, muitos amigos conhecem esse texto, né? E eu estava dizendo que uma mina é um lugar onde a gente tem que cavar e tal para encontrar essas pedras preciosas, essas joias que precisam passar por um processo de lapidação para que realmente mostrem seu valor, né? Então, falando que um diamante bruto, quando a gente vê, é uma pedra cinza e a princípio sem valor, e quando passa pelo processo de lapidação, aí ele mostra toda a intensidade do seu brilho, todo o reflexo da luz que ele produz. E é isso que a educação faz quando nós cavamos na nossa mina interior, né, e encontramos essas pedras brutas, que são as virtudes que nós temos dentro de nós, que podem ser lapidadas através da educação. Léo, querido, você queria falar alguma coisa? Sim, querido. Gratidão. Olha só, você me faz lembrar de que Baha'u'lláh, que é o mais recente educador divino, ele nos oferece exemplos bem práticos do que significa esta relação entre a beleza do espírito, a beleza da alma, não é? Com esta pedra preciosa que a gente costuma perceber. Quem tem bons olhos, tem bons tatos, não é? Bom gosto, percebe a beleza da pedra preciosa ou de qualquer outro metal. E aí, Baha'u'lláh, então, na sua sabedoria, ele diz que Deus é como o sol. E nós, com essas pedras preciosas, como o querido Marx acaba de citar, e que se a pedra está envolta em terra, não é? Ela está dentro de um pedaço de terra, ela, embora seja uma pedra preciosa, mas ela está envolvida na terra. O sol bate na terra, a pedra sente o calor, é influenciada pela força do sol, mas ela não reflete a beleza dele. Então, precisa que ela, então, faça esse rompimento de todas as coisas que estão em torno dela, para que o sol caia sobre ela e ela mostre sua beleza, ou seja, é aquilo que Marx, querido, acaba de ler sobre o trecho sagrado que Baha'u'lláh revelou. E aí me chama a atenção uma palavra, querido Marx, uma palavra. A palavra é tão somente. Eu queria, por favor, que você me explicasse um pouco mais sobre essa palavra, tão somente, porque ela exclusiviza a educação, ao meu entendimento, né? Parece que ela dá uma exclusividade à educação.
A educação tão somente é capaz de fazer isso. Outro ambiente, outro, como posso dizer, outro tipo de conhecimento, seja economia, seja lá qual for aquele ambiente em que a gente passa uma aventura para entender essa posição nossa. Então, a educação tão somente é capaz de, não é isso? Gostaria que, por favor, que você ou outro querido amigo pudesse nos ajudar a compreender esse tão somente, que para mim tem uma grande importância, esse tão somente. Bom, querido, eu vejo que esse tão somente, como ele estava dando o exemplo de um diamante bruto, né, que precisa ser lapidado, então você usou o exemplo de Deus como um sol e os raios que emanam desse sol é que trazem luz, calor e vida para nós e, enfim, para o planeta inteiro, né? Para todas as formas de vidas animadas e inanimadas. Então, uma pedra preciosa só pode realmente refletir a luz desse sol quando ela passa por um processo, tão somente por um processo de lapidação, porque senão é uma pedra bruta e não vai refletir esse brilho do sol de forma nenhuma. Da mesma forma, então, as virtudes humanas, como pedras brutas que precisam ser buscadas nessa mina rica em joias que Bahá'u'lláh fala, precisam passar por esse processo de lapidação, que é nada menos e tão somente, né, como você falou, tão somente pode ser lapidado através da educação. E nós vemos que a educação se dá em três, ou deveria se dar em três níveis distintos e, na verdade, deveriam formar um único conjunto, que é a educação física, né? A educação intelectual e a educação moral, a educação espiritual. Infelizmente, hoje, no nosso mundo, o grande foco da educação está na parte intelectual, né? Onde toda a vida acadêmica, né, desde o jardim de infância até a universidade, as instituições educacionais focam muito nessa parte de transmitir conhecimento e de formar um cidadão produtivo e um bom trabalhador e consumidor, principalmente, né, que é o que faz girar o mundo capitalista. Então, pouco se foca na parte física. Há hoje até uma certa ênfase, né, que se busca muito através da consciência de que nós precisamos ter um corpo saudável para que tenhamos uma mente saudável. Então, hoje muita gente está indo às academias, está cuidando um pouco mais da alimentação para que o corpo possa ser bem nutrido, mas muito pouco ou quase nada é feito nessa terceira área da educação que eu falei, a educação espiritual. E é aí que está a grande deficiência, né, do nosso sistema educacional, e parte desde as famílias, né, onde pais e mães têm dificuldade ou nem têm consciência da importância do desenvolvimento dessa área do ser humano, né, dessa parte fundamental do ser humano, que é a sua alma, do desenvolvimento da sua alma através da educação espiritual. Nós temos uma pessoa conosco que é bem ligada à educação, a Léa. Eu queria convidá-la para falar um pouquinho sobre esse tema. Pode ser, Léa, querida? Tem que ligar o microfone, que ele está sem som. Aí agora? Está ouvindo? Obrigada. Sim. Então, hoje mesmo a gente estava estudando sobre esse assunto, né? Nós dizemos que
na Fé Bahá'í são valorizados a educação material, né, que você falou como física, a educação humana e a educação espiritual. A educação material, nós estávamos lendo num livro de Abdu'l-Bahá, que ela engloba, além da educação do próprio corpo, da higiene, das questões de cuidado, da saúde, da alimentação, de todo o cuidado com o corpo, ela inclui também a questão da ordem social. Eu achei isso muito interessante, está na respostas a algumas perguntas, logo no começo, sabe? Então, essa é uma visão bastante diferente que a gente não tinha percebido ainda na educação material. Então, a educação humana ela está mais relacionada ao progresso, né, da ciência, do conhecimento e tudo mais. E a educação espiritual ela é extremamente importante porque ela é necessária, tendo-se em vista que o ser humano ele nasce nobre, é um ser nobre, né? E que ele vai se desenvolver, ele vai desenvolver essa nobreza a partir do momento que ele reconhece o outro ser humano, e a natureza e a criação. Então, é uma visão muito nova, muito diferente do que a gente aprendeu, né? Porque nós aprendemos que o ser humano ele é um animal racional, aprendemos que ele tem corpo e alma, e não é bem assim, né? Então, como o ser humano é o elemento mais elevado na criação, ele tem uma necessidade de, pelo seu intelecto, pela sua capacidade e pelos dons recebidos, né? Ele tem capacidade de dominar aquilo que é parte da vida animal nele, que é o instinto, o impulso, né? Então, o intelecto do ser humano ele é mais potente, é a maior qualidade que ele tem, a capacidade de conhecer, né? E com essa capacidade de conhecer, ele pode se conectar com o outro de uma forma igual, né? Como um igual, ele pode reconhecer Deus na natureza, em si mesmo, e se conectar com Deus através de uma transcendência para a qual ele está destinado. Então, essa educação espiritual ela é extremamente importante, porque não são só os valores morais, né? Mas as leis, o respeito às leis, tanto humanas como espirituais, também a questão de desenvolver o próprio eu, né, as próprias virtudes. E Bahá'u'lláh fala uma coisa que é a moral da fé Bahá'í, que é humano quem percebe o outro. Esse é o novo foco da moral. É você estar a serviço da humanidade, numa visão coletiva, não só individual. É isso. Dá para fazer um discurso muito longo. Maravilha, podemos ficar te ouvindo aí por horas. Você realmente tem o dom da palavra e tem um conhecimento, né, para transmitir essas coisas tão bonitas. Eu estava aqui pensando comigo que todos os problemas que a humanidade enfrenta, né, seja em todos os níveis, né, no nível familiar, no trabalho, nos grupos sociais, e isso vai se estendendo até o relacionamento entre países,
todos os problemas que se enfrentam em qualquer um desses níveis, em qualquer nível da existência humana, do relacionamento humano, todos os problemas são causados por falta de virtudes. Ou falta amor, ou falta justiça, ou falta gentileza, ou falta paciência, enfim. E, infelizmente, né, novamente digo que o sistema que a gente utiliza para formar as pessoas, para educar as pessoas, isso vai, inclusive, partindo desde o berço, né, desde as famílias, não é focado no desenvolvimento de virtudes. E por isso a gente enfrenta tantos problemas hoje que a humanidade tem enfrentado. E a gente mesmo pessoalmente, né? É. Eu posso falar só mais uma coisinha? Claro, à vontade. Desculpa, é que eu tenho uma experiência, trabalhei muito tempo no Monte Carmelo, né, que é um centro de educação Bahá'í localizado em Porto Feliz, e lá nós desenvolvemos, assim, há uns 10 anos, não, uns 15 anos atrás, um trabalho de conscientização. Assim, vou chamar de conscientização, mas, na verdade, era um trabalho em que usávamos uma técnica de roda de conversa, em que, por exemplo, para as crianças menores, nós desenvolvemos 4 temas, que eram a família, a minha cidade, o ambiente e o trabalho. Então, as crianças, nós tínhamos rodas de conversa e reflexão sobre como era a minha família, meus relacionamentos, que virtudes que eu devia desenvolver dentro da minha família. E aí, por exemplo, as virtudes que você falou de cortesia, de atenção, de respeito, de esperar o outro falar, sabe, muitos valores. Na cidade, as crianças eram levadas à cidade para conhecer a cidade e, por exemplo, prestar atenção que virtudes que ela tinha que desenvolver para atravessar uma rua, para conversar com uma pessoa, no trabalho, numa loja, na farmácia, no dentista, nos profissionais, né? Aí o trabalho, a gente voltava para a cidade para visitar profissionais, para as crianças poderem conversar com eles o que era importante no trabalho. Então, quais as virtudes e os valores? E, no ambiente, elas visitavam órgãos e tinham palestras e aprendiam que elas tinham que proteger o ambiente, como cuidar, etc., né? Então, assim, a gente, falando de educação material, humana e espiritual, nós podemos achar que é uma coisa assim, muito filosófica e impossível. Mas, no dia a dia, na nossa casa, com os nossos netos, né, estou dizendo eu, com os filhos, com crianças, isso é possível, porque é uma reflexão simples e fácil, né? É isso, obrigada, não vou falar mais nada. Maravilha, não, vai falar sim. Eu queria convidar a Jurema, se ela quer também falar alguma coisa sobre o assunto. Teu microfone está desligado. Boa noite aos amigos, estou feliz de participar deste encontro. E olha, atualmente eu estou na área da educação, aqui em São Paulo, eu sou professora de aula de crianças para as crianças, então no programa educacional Bahá'í, em 2 localidades. E assim, é maravilhoso aplicar esse programa com essa metodologia tão rica, que a gente sabe, né, a construção veio da base, e é extraordinário como toca
o coração, toca os corações. Então, puxa vida, eu sou muito grata, estou muito grata por esta oportunidade de estar ouvindo vocês e esse tema que é tão caro, muito caro para cada um de nós. Gratidão. Obrigado, querida. Que legal. Nós miramos no que vimos e acertamos no que não vimos, né? A gente jogou esse tema e não sabíamos que vocês viriam participar. E veja só, da providência, né? Isso está enriquecendo muito o nosso programa hoje, de ter duas pessoas bastante ligadas à educação, com experiência, e esse é o nosso tema de hoje, falar sobre educação, e vocês estão contribuindo maravilhosamente. Que bom, obrigado. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Então, como o nosso programa é a Alma da Canção, e a gente gosta de ir intercalando as conversas com as canções com alma, eu pediria ao Léo mais uma canção para a gente aí, querido. Bem, querido Max, eu também quero fazer aqui uma menção às educadoras, especialmente às queridas amigas que aqui estão contribuindo conosco, porque realmente, você falou a palavra correta, é uma confirmação de Bahá'u'lláh por nos conceder a graça de ter duas educadoras no nosso programa, no momento em que iniciamos o tema falando sobre educação. E é extremamente importante quando nós dizemos, eu sou Bahá'í. Por que eu sou Bahá'í? Eu sou Bahá'í porque acredito que a educação tão somente é capaz de transformar os corações dos homens. Olha que bacana. Então, se você que aí está na internet, navegando nesse mar de informações, você acaba de receber esta pequena informação, que aí vai a minha sugestão, que você adentre nesse oceano de conhecimento de Bahá'u'lláh e veja por que ele fala que a educação tão somente é capaz de transformar o ser humano. Visto que, aliás, Bahá'u'lláh fala, como foi falado pelo querido Max, que foi lido, né? Trecho sagrado das escrituras de Bahá'u'lláh, que aí, o homem é uma mina rica em joias, né? Quer dizer, as virtudes são como pérolas, né? Como pedras, aliás, pedras preciosas. É uma beleza observar quando, eu não me recordo agora o nome da querida que falou por último, a educadora, ela falou que as crianças andando na rua, elas foram descobrir as virtudes. Olha só, qual é a virtude que eu desenvolvo ajudando alguém a atravessar uma rua? Qual é a virtude que eu desenvolvo cumprindo a lei do semáforo? E aí vai, né? Bom, eu fui convidado foi para falar, foi para cantar, não foi para falar, né, Max? Então, eu queria... Olha, Léo, uma característica do nosso programa sempre é o improviso e a espontaneidade, e é ótimo. Você pode falar, cantar, todos podem opinar, é uma maravilha. É um espaço realmente de unidade na diversidade, o espaço Bahá'í. Gratidão, Max, querido. Então, eu queria dizer que esta canção que agora eu vou tocar é de uma mulher, não é? E por natureza educadora, né? Como já disse aqui, Bahá'u'lláh disse que a mulher é a primeira educadora. Isso é maravilhoso. Então, você que está navegando pode também adentrar esse espaço maravilhoso, que é saber o que Bahá'u'lláh fala sobre o poder das mulheres no mundo atual, né? É uma beleza, um espetáculo. Então, Bahá'u'lláh, aliás, esta compositora fala, nós somos Bahá'ís e trazemos algo maravilhoso para você. Quer ver? Olha só o que ela diz. Somos Bahá'ís, somos servos do Senhor, rogamos para fazer sua santa vontade. Somos Bahá'ís, somos servos do Senhor, rogamos para fazer
sua santa vontade. Somos Bahais, sabemos que o mundo está precisando de todo o nosso amor. Somos Bahais, trazemos a mensagem que tem a unidade para curar o mundo. Somos Bahais, somos servos do Senhor, rogamos para fazer sua santa vontade. Somos Bahais, sabemos que o mundo está precisando de todo o nosso amor. Somos Bahais, trazemos a mensagem que tem a unidade para curar o mundo. Muito bom, Léo. querido Léo. Parabéns. Muito bom. Boas-vindas ao Jairo, que chegou, a Rohanguis. Aloha. Eu só cheguei para dizer aloha, porque está no fim, né? Nós estamos falando sobre educação hoje, então queria convidar vocês Sim. também a falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que Rohanguis está na área também, e o Jairo também tem alguma experiência. Ele é babá dos netinhos aí. Se quiser contribuir também com algum comentário, muito bem-vindos, vocês dois. Obrigado, Max. Eu acho que estou vendo a Jurema depois de muito tempo. A gente foi colega de livro 1 de estudo em São Paulo. Tudo bom, Jurema? Eu não estou escutando, só a minha voz aqui. Eu estou bem, graças a Deus. Muito bom vê-lo. Abraços. Rohanguis, quer falar alguma coisa sobre educação? A gente estava comentando um pouco o texto de Bahá'u'lláh sobre considerar o homem como uma mina rica em joias e como as virtudes são joias que precisam ser encontradas nessa mina e lapidadas pela educação, né? A gente está girando em torno desse tema. Se você quiser contribuir, por gentileza. É muito, na verdade, a fé Bahá'í, acho que primeiro religião que ele dá ênfase na educação, né? Nas outras religiões, os líderes religiosos que tinham que se educar e depois passar para os crentes, mas a religião Bahá'í é uma religião que desde pequeno a gente educa a criança para ser independente, já seja um líder religioso desde pequenininho, né? Eu lembro que era no primeiro série lá no Irã, eu já ensinava a fé na escola para professor. Que maravilha! Muito bom, querido. Não sei que aqui as crianças o que façam, mas na escola dos meus filhos, eles nos dias sagrados eles não iam para a escola. Daí levavam um bilhetinho para o professor e os alunos ficavam tudo com ciúme deles, que eles têm mais feriado do que outros. Todo mundo queria ser Bahá'í para ter feriado. Muito bom. Maravilha, boa ideia. Legal, legal. Uma coisa que a gente pode também ver, fazer uma analogia, né, ou usar como metáfora as sementes, né, que todos nós viemos a esse mundo e é essa a nossa imagem e semelhança de Deus, está na nossa alma, e todas as virtudes, todos os nomes que a gente pode atribuir a Deus, todas as qualidades que a gente pode imaginar que Deus tem, estão também potencialmente em nossas almas, como sementes que, uma vez cultivadas, né, regadas, adubadas, vão se tornar árvores e produzir frutos, que são essas virtudes que
quando a gente olha no outro, a gente vê como virtudes, mas em nós a gente poderia entender como capacidades espirituais que a gente pode e deve desenvolver. Eu vou cantar uma canção que chama Corações de Amor, onde essas sementes produzem frutos nos corações que estão plenos de amor. Em corações de amor brotam sementes de fé. A fé vem dentro de nós, a fé é uma só voz, a fé é um mundo melhor. Em corações de amor brotam sementes de paz. A paz vem dentro de nós, a paz é uma só voz, a paz é um mundo melhor. Oh, 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 abro meu coração, me ensina a inundá-lo de amor. Abro meu coração, me ensina a inundá-lo de amor. Vem, me ensina, Senhor. Em corações de amor brotam sementes de luz, a luz da guia de Deus, a luz dos anjos dos céus, a luz de um mundo melhor. Oh, 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 abro meu coração, me ensina a inundá-lo de amor. Abro meu coração, me ensina a inundá-lo de amor. Vem, me ensina, Senhor. Vem, me ensina, Senhor. Muito lindo, Marcos, querido, muito lindo. Obrigado. Bacana. Querido, eu queria fazer uma lembrança, querido Marcos, e dizer para os amigos que estão aí na internet nos assistindo, né, nos vendo, apreciando as palavras sagradas de Bahá'u'lláh, cantadas e, por vezes, em forma de poesias, em comentários sábios, né? Eu queria dizer que esta alma da canção, graças a Deus, atingiu um grande nível e recebeu um presente, né? Que foi ser inserida atualmente na Voz Bahá'í, que é um projeto muito bacana, a Voz Bahá'í, e a alma da canção está inserida nesse projeto, ou seja, está também na rádio. Então, se você quiser escutar a alma da canção, você pode fazê-lo na rádio Voz Bahá'í. E então gostaria, por favor, Marcos querido, que você desse mais algumas informações sobre a rádio, como os amigos podem encontrar na internet nossa rádio Voz Bahá'í, por favor. Olha, quem pode falar sobre a rádio é a Roland Guiz, que é uma das produtoras dessa rádio maravilhosa aí que está no ar há algum tempo e divulgando a fé Bahá'í, os ensinamentos Bahá'ís, canções, enfim, é uma rádio muito, muito bacana. Roland Guiz, você pode falar um pouquinho sobre a rádio? Tem que se ligar o microfone, querida, está desligado. Tinha travado. Para ouvir Rádio Voz Bahá'í, só www.voz.com.br.
www.bahai.com.br. Daí só clicar no play que você consegue ouvir nossa programação. A programação tem 3 horas especial para crianças, né? Às 9 até 10, que tem aula para crianças. Tem poesias especial para crianças, temos as aulas de 1 a 25 do Instituto Ruhi nesse programa, e também temos palavras ocultas, estamos inserindo palavras ocultas na aula para as crianças. Tem histórias da vida de Abdu'l-Bahá, tem algumas histórias que próprias crianças contam, e temos também a poesia, que uma família conta para a rádio. Nós temos às 9 às 10 da manhã, 2 horas da tarde até 3, e às 20 até 21, especial para educação infantil. Daí, restante de horário, nós temos orações, músicas, temos poesias, temos palestras, temos livro de respostas a algumas perguntas. 70 palestras já estão gravadas, livro de palestras de Abdu'l-Bahá está gravado, a gente coloca também. O que mais temos na rádio? Nós temos segunda-feira, sempre, em vez de aula para crianças, nós temos a Alma da Canção, às 20 a 21. Maravilha, querida, obrigado. As palestras do Rochinol se encontram na rádio, as palestras de Tom, as palestras de Luiz e as palestras de comunidade de Nova Betânia. Também nós colocamos na rádio. Outras palestras, se a gente encontrar, também colocamos. Mas temos bastante palestras do Max também. Tem bastante. Que bom, querida. Obrigado. Bom, Léo, tá aí, tá esclarecido, então. E o caminho, está dado o caminho para... Eu queria só dizer para ti que a gente fica muito contente de ver o quanto nós temos para pesquisar. E eu pediria, por gentileza, que alguns dos amigos, talvez você, falasse um pouco sobre as 4 atividades centrais Bahais, né? Foi citado aqui, graças a Deus, está na Voz Bahai. Nós estamos falando aqui sobre educação, e nós temos, então, 4 atividades centrais, sobre as quais eu gostaria, por favor, que você ou algum dos amigos falasse para os amigos internautas, para que possam pesquisar os ensinamentos Bahais, essas 4 atividades centrais, por favor. Eu acho que a Jurema pode falar muito bem sobre isso. Isso, eu ia sugerir a Jurema mesmo. Liga o teu microfone, querida. Não ligou, não. Agora sim. Então, o programa de educação espiritual para as crianças começa a garotada, né, a partir dos 5 anos de idade, e aí passando, né, pelas séries. Nós atualmente temos 4 séries. Esse programa vai até a 6ª série, né? Porém, atualmente, aqui em São Paulo, na capital, nós temos 4 séries. Bom, a criança, depois, ela vai, quando atinge a idade de 12 anos, ela ingressa no programa de empoderamento espiritual de pré-jovens. É um programa que vai dos 12 aos 15 anos, e durante esses 3 anos, o jovem, ele tem o contato
vários livros maravilhosos do programa, vai falar sobre temas muito caros, né, para nós, né, sobre confirmação, sobre temas filosóficos, né, e é assim fantástico, né? E o jovem, ele dentro desse programa, ele tem o ato de serviço, ele tem um lazer saudável, então é muito enriquecedor, né? E esse fortalecimento de vínculo de amizade entre eles e com o seu animador é uma relação que vai durar muitos e muitos anos. E aí, após o programa, tem os livros da sequência, né? Aqueles amigos que desejam entrar na arena do serviço, né? Tem todo o material de Bahá'ís, né? Que vai, o primeiro livro, que é Reflexões sobre a Vida do Espírito, que vai falar dessa nossa conexão, né, através do contato com os livros sagrados, né, as escrituras sagradas diariamente, a importância da oração e vida e morte, né, e assim vão percorrendo toda a sequência de livros. As artes são muito contempladas dentro dos programas educacionais Bahá'ís. Assim, é enriquecedor e é apaixonante. Desculpa, eu fui muito sucinta, mas ele é extraordinário. Os amigos que desejarem conhecer este material, pesquisem, porque é maravilhoso. Obrigado, querida. Muito, muito bom. Depois que a Ruanguiz falou, eu lembrei de uma anedota, eu vou contar para os amigos que também o humor faz parte da alma da canção. Diz que na época de Jesus estava com os apóstolos preparando para ir pescar no rio, né? E Jesus está num barco assim um pouquinho afastado da margem, e de repente Pedro vai encontrar Jesus no barco e começa a andar, e os apóstolos ficam todos abismados que ele está andando sobre as águas. Ele saiu andando nas águas e chegou até o barco, e aí todos ficaram espantados, e como é que você conseguiu isso? Aí ele diz, pela força da fé. Venham, venham. Aí um deles se aventurou a andar e afundou, quase se afogou, voltou para a margem, disse, eu não consigo, mais fé, tenta de novo. E ele vai, quase se afoga de novo e volta. Aí Jesus se volta para Pedro e diz, Pedro, para com isso, ensina para ele o caminho das pedras. Então, a Aroanguiz deu o caminho das pedras aí para a Rádio Bahá'í. Eu lembrei dessa anedota, é muito interessante. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim, então, se o Léo querido quiser encerrar com uma canção, vai ser ótimo. E depois abrimos para os amigos se despedirem, e, enfim, fazer algum comentário, deixar alguma mensagem. Pode ser, Léo? Sim, querido. Queria, de antemão, aqui agradecer a presença das educadoras aqui, com a graça de Bahá'u'lláh, que com certeza foi providência divina, a presença das queridas educadoras no nosso programa. Agradecer a presença de cada amigo aqui dos mais diversos lugares, né? E dos mais distantes também, como o querido Jairo. Nossa, lá dos Estados Unidos, que maravilha. É muito bom, este mundo se tornou muito pequeno com a grande revelação de Deus para a época de hoje. O educador divino já veio, aquele que é o esperado já chegou e está aí produzindo maravilhas como esta que nós estamos vivendo aqui agora, que é essa grande conexão, né? Vamos pesquisar para saber por que a gente tem tanta velocidade, por que o mundo ficou tão pequeno. Aí eu me lembro daquela música da Adriana Calcanhoto, por que os homens dormem? Por que os homens acordam? Por que a gente come? Por que a gente corre? E aí vai, né? Muita pergunta. Então, a gente pode fazer várias perguntas nesse nível, né? Por que o mundo se tornou tão pequeno? Por que isso? Por que aquilo? É uma grande chance
da gente responder, por exemplo, o que eu vou falar nesta poesia também de um amigo, eu não me lembro agora quem compôs essa canção, mas ela denota a chegada do educador divino, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh significa a glória de Deus, que foi prometido pelos manifestantes lá do passado e que agora se faz presente. Eu fico muito honrado de viver no dia de Deus, no dia daquele que Deus tornou manifesta a sua vontade, o seu poder para transformar o mundo. E é o que disse a querida Júlia naquela canção anterior, somos Bahá'ís, né? E aí, esta poesia fala o seguinte: a brisa do amor de Deus chegou, tocou seu coração e fez brotar a força e o poder. Então sentiu o sol amanhecer, Bahá'u'lláh, e ele percorreu a terra e o mar, falando da união, do amor e da paz, e de uma nova ordem mundial. O sol amanheceu, Bahá'u'lláh, e ele percorreu a terra e o mar, falando da união, do amor e da paz, e de uma nova ordem mundial. O sol amanheceu, Bahá'u'lláh, o sol amanheceu, Bahá'u'lláh. Muito bom, querido Léo, muito bom. Muito bom. Eu acho que é do seu Oderico essa música, se não me falha a memória. Muito bom, muito bom. Linda, 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 linda. Então, queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Os amigos fiquem à vontade para fazer algum comentário, uma despedida. Eu espero vê-los na próxima quarta no programa, se puderem. Tragam seus amigos, familiares. Sempre uma audiência maior enriquece ainda mais o nosso programa. Senti falta de Bia, o que aconteceu? Ela está de aniversário hoje, ela foi comemorar com o filho, então ela até queria participar, mas eu acho que a coisa se estendeu um pouco, e com razão, né? Aniversário, foram jantar, enfim. Então, e fica também registrado aqui os nossos votos de felicidade, de saúde, de muito amor e muitas bênçãos para a querida Bia. Eu queria cumprimentar vocês pelo programa, uma delícia. Fazia tempo que eu não vinha, mas agora estarei presente com frequência. Muito obrigada. Tua contribuição valiosíssima, realmente muito obrigado. Jurema também, Jairo, Rohanguiz, Soban, que ele está sempre na moita, mas é um frequentador assíduo, né? E a Constanza querida, que ela também não fala muito, não, mas qualquer hora, quem sabe, ela conta algumas histórias aí. Ela contou a história alguns programas atrás sobre como ela conheceu a Fé Bahá'í, se declarou muito interessante. Então, amigos, tchau para vocês, até uma próxima, um ótimo final de semana para todos. Um beijo no coração. Boa noite. Tchau, boa Até noite. a próxima. Até.
Boa noite, boa noite. Não sei se